O frio cortava a pele como lâmina afiada, e Helena Correia arrastava os pés descalços pela neve endurecida, enquanto a noite engolia os últimos rastros de luz alaranjada no horizonte. 3 dias sem comer haviam transformado suas pernas em galhos secos, prontos para quebrar ao menor tropeço, e o vento que descia dos vales nebulosos carregava o cheiro metálico de carvão queimado e o gosto de cinza que grudava na língua. Atrás dela, a pequena cidade industrial desaparecia entre a fumaça perpétua das fábricas têxteis, e diante dela se estendia apenas o rio congelado e a escuridão absoluta de um inverno que não perdoava. Seus dedos, antes calejados do trabalho na casa de Tomás Ferreira, agora pendiam roxos e entorpecidos, inúteis como ferramentas quebradas. Quando tentou envolver os braços em torno do próprio corpo para reter algum calor, os ossos dos ombros se projetaram sob a pele fina e a blusa rasgada que era tudo o que lhe restava. O coque severo que sempre prendia os cabelos castanhos escuros havia se desfeito quilômetros atrás, e mechas úmidas de suor congelado chicoteavam seu rosto, marcado por 6 anos de silêncio forçado e socos recebidos quando o marido bebia. Ela tropeçou numa pedra escondida sob a neve, caiu de joelhos, e o impacto arrancou um som rouco de sua garganta. Não um grito, porque gritar havia sido proibido naquela casa onde silêncio absoluto era lei, mas um gemido abafado de animal ferido que já não espera a salvação. Olá, meus queridos amigos, eu sou Valentim, o narrador do canal. Antes de continuarmos, peço que se inscreva no canal e deixe um comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Um abraço caloroso a todos e espero que aproveitem cada momento desta história. Helena não se levantou imediatamente. Ficou ali, joelhos afundados na neve que derretia sob o peso do corpo emagrecido. Olhos verdes fixos nas próprias mãos trêmulas, que já não pareciam pertencer a ela. Havia um tempo, distante, quase irreal, em que essas mãos bordavam flores em tecido branco ao lado da Mãe Maria, quando a casa do pai João ainda cheirava a pão fresco e risadas enchiam os cantos da cozinha. Mas João Correia havia morrido esmagado por teares na fábrica quando ela tinha 15 anos. E Maria se fora 2 anos depois no parto de um natimorto que levou consigo toda a esperança. Helena casara aos 18 com Tomás, homem de 42 anos que prometera proteção e trouxera apenas vergonha. As mulheres desviavam o olhar. Os homens cuspiam no chão. Tomás, capataz das oficinas metalúrgicas, a culpava publicamente, gritando em praça aberta que ela era incapaz de cumprir dever de esposa, que estava amaldiçoada, que ele se arrependia de ter escolhido madeira podre em vez de árvore saudável. Quando chegava embriagado em casa, o silêncio que exigia era pontuado apenas pelo som de seus socos nos ombros dela, nas costelas, nunca no rosto, porque marcas visíveis causavam perguntas. Helena aprendeu a não chorar, a não reagir, a se encolher até quase desaparecer. Quando Tomás morreu há 3 meses, esmagado por vigas de ferro que se soltaram durante carregamento, Helena sentiu apenas vazio. Nem alívio nem tristeza. Apenas a consciência lenta de que agora, sem dono, ela se tornara problema social. A família Ferreira, liderada pela sogra Francisca e pelo cunhado Alberto, chegou 2 dias após o enterro com papel oficial. Tomás devia 200 moedas de jogo e a viúva herdava a dívida. Venderam os móveis da casa, venderam as panelas, venderam até o casaco de inverno dela. Quando nada mais restou, Alberto apareceu numa manhã de nevasca, olhos pequenos brilhando de fúria contida, e gritou na porta: "Você matou meu irmão com sua esterilidade. Saia da nossa propriedade antes que eu a entregue ao xerife." Ela caiu, machucou o joelho, e quando ergueu os olhos viu a porta se fechando. O ferrolho tilintou do outro lado. A neve começou a cair, pesada e implacável. Seguiu a margem do rio porque era a única referência que conhecia, passando por campos vazios, onde apenas tocos de árvores cortadas se erguiam como lápides, por celeiros abandonados, onde o vento assobiava através de tábuas soltas, por pontes de madeira frágil que gemiam sob seus pés. A fome era a dor constante que roía por dentro, mas o frio era pior. Entorpecia os pensamentos, tornava cada passo mais lento.
Sussurrava promessas de descanso eterno se ela apenas parasse, se apenas deitasse, se apenas fechasse os olhos por um momento. Quando viu a luz alaranjada tremulando entre as árvores nuas, achou que fosse alucinação. Mas o cheiro que acompanhava a luz era real, carvão queimado, metal aquecido, algo vivo e quente que despertou nela instinto de sobrevivência que julgava morto. Cambaleou na direção daquela luz, pés arrastando, braços estendidos como súplica final. A forja de pedra surgiu através da névoa que subia do rio, construção sólida com chaminé cuspindo faíscas douradas contra o céu negro. A porta de madeira grossa estava parcialmente aberta, e através da fresta, Helena viu brasas vivas pulsando no coração de uma fornalha imensa. Desabou na neve diante da soleira, corpo encolhido em posição fetal, mãos estendidas na direção daquele calor impossível. Os olhos se fecharam. A consciência começou a escorregar. Dante Moretti estava dobrando uma lâmina de arado quando ouviu o som. Não era bem um som, mas a ausência dele. O silêncio repentino do vento que cessara como se o mundo prendesse a respiração. Ergueu a cabeça, cabelos negros grudados na testa pelo suor do trabalho de 16 horas, e viu através da porta aberta o vulto escuro contra a neve branca. Sua primeira reação foi dar um passo para trás. Seus ombros largos se enrijeceram. As mãos enormes, marcadas por queimaduras antigas de 8 anos forjando sozinho, apertaram a tenaz de ferro com força suficiente para dobrar o metal. Responsabilidade sobre vida alheia era peso que jurou nunca mais carregar. Não depois de Juliana e Sofia. Não depois de ter chegado tarde demais para salvá-las das chamas que devoraram a casa no centro da cidade, enquanto ele martelava uma encomenda que não valia nem o bronze que pagaram. Dante recuara do mundo desde então, entregando ferramentas à noite, aceitando o pagamento deixado em caixa de madeira, falando apenas com o fogo e o metal, porque estes não o julgavam, não esperavam nada além de técnica precisa e trabalho árduo. Mas quando deu mais um passo para trás, a luz da fornalha iluminou o rosto da mulher desacordada, e algo dentro do peito de Dante rachou como gelo sob martelo. A posição do corpo, as mãos estendidas, a pele pálida com tom azulado de morte iminente, tudo espelhava a última vez que vira Sofia, nos escombros ainda quentes, pequenos dedos alcançando algo que nunca mais tocaria. Ele fechou os olhos com força. Apertou os punhos até as articulações estalarem. Então, com movimento brusco que parecia rejeitar a própria decisão, largou a tenaz e caminhou até a porta. Ele a ergueu nos braços. Peso leve demais, corpo gelado como ferro deixado ao relento, e a carregou para dentro da forja. A porta se fechou atrás deles com estrondo que ecoou pelos vales nebulosos, e a nevasca intensificou como se o mundo desaprovasse aquele resgate. Ele a deitou sobre pilha de mantas grosseiras próximas à fornalha, longe o suficiente para não queimar, mas perto o bastante para o calor penetrar. Removeu a blusa encharcada dela com movimentos mecânicos, sem olhar mais do que o necessário, e a cobriu com todas as mantas que possuía. Preparou caldo de legumes simples numa panela de ferro, cenouras, batatas, cebolas que comprava quinzenalmente do comerciante que deixava suprimentos na margem da trilha. O cheiro do caldo encheu a forja, misturando-se ao odor de fuligem e metal, que era a única fragrância que Dante conhecia nos últimos 8 anos. Por um momento não soube onde estava. Então o calor registrou, e com ele a memória de frio mortal, e seu corpo inteiro tremeu numa convulsão violenta que a fez gemer. Ela tentou sentar, mas braços fracos cederam. Uma voz grave, vinda de algum canto escuro da forja, disse apenas: "Quieta." Ela virou a cabeça devagar e viu o homem pela primeira vez. Sombra imensa trabalhando diante da fornalha, costas musculosas curvadas sobre bigorna, martelo subindo e descendo em ritmo hipnótico. 3 batidas rápidas. Pausa. 2 lentas. O som do metal contra metal reverberava nos ossos dela. "Onde estou?" A voz de Helena saiu rouca, esfregando como lixa na garganta seca. Por que ele não a deixou morrer? Por que salvá-la quando ninguém mais se importava? Depois disse, quase sussurrando: "Porque vi você."
Dante a alimentava 2 vezes ao dia, caldo pela manhã, pão e queijo à noite, sempre deixando a tigela ao alcance dela e voltando para a bigorna sem esperar agradecimento. Ele não falava além do necessário, não fazia perguntas. Quando Helena tentou agradecer no 3º dia, ele apenas acenou com a cabeça e voltou a forjar uma foice cujo cabo precisava de equilíbrio perfeito. Na casa de Tomás, silêncio precedia violência. O momento entre ele chegar embriagado e o primeiro soco sempre era marcado por ausência de som tão densa que ela ouvia o próprio coração acelerando, o suor escorrendo nas têmporas, o medo crescendo até sufocar. Aqui na forja, quando Dante parava de trabalhar para afiar ferramentas ou organizar materiais, o silêncio voltava como fantasma, e Helena sentia as paredes se fechando, o ar se tornando rarefeito, o pânico subindo pela garganta. Uma noite, quando ele deixou a fornalha esfriar para dormir, ela começou a tremer incontrolavelmente, respiração acelerada, unhas cravando nas palmas das mãos. Ele se levantou, acendeu lamparina a óleo e ficou de pé olhando para ela com expressão que poderia ser confundida com irritação, se não fosse o leve franzir das sobrancelhas que denunciava preocupação. "O que acontece?" ele perguntou. "Não consigo." Dante voltou para a fornalha, acendeu fogo novamente embora não precisasse e começou a falar enquanto trabalhava. "Depois laranja, amarelo quando está pronto, agora martelo para remover impurezas." Cada palavra era acompanhada por ação correspondente, e Helena descobriu que conseguia respirar novamente. O ritmo da voz dele, o som do martelo, o crepitar da fornalha, tudo criava padrão previsível que expulsava o medo. Ficar deitada observando Dante trabalhar 16 horas por dia, enquanto ela nada contribuía, despertava vergonha antiga, a mesma que sentira quando Tomás gritava que ela não servia nem para gerar filhos, quanto mais para outra coisa. Então, numa manhã em que Dante estava dobrando grades decorativas para a igreja local, ela se arrastou até ele e disse, voz firme pela primeira vez desde que chegara, "Deixe-me ajudar." Depois, sem palavra, estendeu o fole manual, instrumento de couro e madeira usado para bombear ar na fornalha. "Constante", foi tudo que disse. "O fogo precisa respirar." O movimento exigia força nos braços que ela não sabia possuir, e em 5 minutos seus músculos ardiam. Mas ela não parou. Não pediu descanso. Bombeou até as chamas se tornarem amarelas e ferozes, até o suor escorrer por sua testa, até Dante acenar que era suficiente. Quando ela largou o fole, as mãos tremiam de exaustão, mas havia algo novo no peito. Não orgulho exatamente, porque ela não sabia mais reconhecer essa emoção, mas talvez a lembrança distante do que orgulho poderia ser. Helena acordava quando Dante acendia a fornalha ao amanhecer, e aquela luz alaranjada invadindo a escuridão se tornou visão que a acalmava, promessa silenciosa de que havia calor no mundo, que nem tudo era gelo e rejeição. Ela trabalhava o fole enquanto ele forjava. Aprendeu a identificar quando o ferro estava pronto pela cor e pelo som que fazia ao ser martelado. Aprendeu que metal tem memória, dobra onde foi dobrado antes, quebra onde foi fraturado, lembra de cada golpe. Dante raramente elogiava, mas às vezes acenava com aprovação quando ela bombeava no ritmo exato, e esses acenos valiam mais do que qualquer palavra florida que Tomás jamais dissera antes de se tornar monstro. Helena estava carregando tenaz para devolver ao gancho na parede quando escorregou numa poça de água usada para resfriar metal. A tenaz caiu, e ao tentar agarrá-la, a mão direita de Helena roçou na borda da fornalha. A dor foi instantânea e brutal. Pele queimando, bolhas formando, cheiro de carne chamuscada. Ela não gritou, mas o som que escapou foi gemido agudo demais para engolir. Ele agarrou o pulso de Helena, não com brutalidade, mas com firmeza, e mergulhou a mão dela em bacia de água fria que sempre mantinha preparada para emergências. Segurou o pulso firme embaixo da água, olhos fixos nas bolhas vermelhas que se formavam entre os dedos dela. A água gelada doía quase tanto quanto o fogo, e Helena mordeu o lábio inferior até sangrar para não chorar. Mas Dante não soltou. Manteve a mão dela submersa por 5 minutos completos,
e só quando a dor começou a diminuir para latejamento tolerável, ele finalmente afrouxou o aperto. Então ele fez algo inesperado. Com a mão livre, pegou o pote de pomada de ervas que preparava para tratar queimaduras próprias, combinação de aloe e mel que o avô italiano lhe ensinara, e aplicou nos dedos de Helena com um toque tão delicado que ela mal sentiu. Era o primeiro toque não violento que recebia de homem em 6 anos, e a diferença era tão brutal que seus olhos encheram de lágrimas que nada tinham a ver com dor física. Terminou de enfaixar a mão dela com tiras de linho limpo, fez 3 nós firmes e finalmente a soltou. Dor passa. Foi tudo o que disse. Mas a forma como ele hesitou antes de voltar para a bigorna, como seus ombros se curvaram ligeiramente como se carregassem peso invisível, Helena percebeu que ele também guardava feridas que nunca cicatrizaram completamente. Na 4ª semana, Dante entregou uma barra de ferro frio e martelo pequeno a Helena. Seu primeiro prego, ele disse, e havia algo no tom dele que poderia ser chamado de expectativa, se Dante fosse homem que esperava algo de alguém. Ele mostrou a técnica uma vez: aquecer, martelar, dobrar a ponta, achatar a cabeça, e depois ficou observando enquanto ela tentava repetir. Helena podia sentir frustração crescendo, velhos sussurros da cidade ecoando na mente. Inútil, incapaz, serve para nada. Mas Dante não a apressou, não criticou. Apenas disse, voz ritmada: metal não mente. Se está torto, você martelou irregular. Tente de novo. Ela o segurou contra a luz da fornalha, virando entre os dedos enfaixados, e pela primeira vez em anos, sorriu. Não sorriso largo, mas pequena curvatura dos lábios que significava mais do que ela conseguia expressar em palavras. Ele estava organizando ferramentas na bancada, mas periférica de sua visão capturou aquele sorriso, e algo dentro do muro de pedra que erguera em volta do coração rachou. Não desabou, mas rachou, e através da fresta entrou lembrança de Juliana sorrindo quando ele forjou o primeiro anel para ela e de Sofia rindo quando ele fez espada de madeira para brincar. A dor da perda ainda estava lá, afiada como sempre, mas agora misturada com algo novo. Não esperança, porque Dante não acreditava mais nisso, mas talvez reconhecimento de que vida ainda acontecia, mesmo quando ele tentava negá-la. Naquela noite, tempestade desceu dos vales nebulosos com fúria que fazia a forja inteira tremer. Vento uivava através das frestas da chaminé, neve batia contra a porta grossa, e o frio penetrava até mesmo as paredes de pedra que Dante construíra com próprias mãos. Eles se sentaram próximos à fornalha, onde brasas ainda pulsavam fracamente, e o silêncio entre eles era diferente. Não era mais vazio ameaçador, mas pausa repleta de palavras não ditas que pressionavam para sair. Ela perguntou, e a curiosidade na voz era genuína, sem julgamento. Quando finalmente falou, a voz estava mais rouca que o normal. Juliana e Sofia, minha esposa, minha filha, 4 anos. Ele parou, respirou fundo. Incêndio, 8 anos atrás. Eu estava aqui, trabalhando. A última palavra saiu amarga. Cheguei tarde. O isolamento, o silêncio, as 16 horas de trabalho, tudo era tentativa de fugir de culpa que nunca descansava. Ela estendeu a mão enfaixada e tocou a mão enorme dele. Apenas tocou, sem apertar, sem exigir. Você não as matou. Ela disse com convicção que não sabia possuir. O fogo matou. Não lágrimas. Ela não tinha mais. Mas rachadura interna que liberou verdade guardada por 6 anos. Não era estéril. Ela sussurrou, voz quebrando. Tomás era. Médico confirmou antes de casarmos, mas minha família não sabia. Ele me fez prometer silêncio porque homem estéril é vergonha maior que mulher estéril. Então deixei que me culpassem. Ela engoliu seco, porque assim ele não me tocava mais. Vergonha pública era escudo contra o que acontecia quando ninguém via. Firme, reconhecendo. 2 almas quebradas, sentadas diante do fogo, descobrindo que fragmentos ainda podiam se encaixar de formas inesperadas. Nenhum deles falou mais aquela noite. Não precisavam. Mas lá fora, além das paredes de pedra da forja,
Além do rio congelado e dos vales nebulosos, em casa quente no centro da pequena cidade industrial, Alberto Ferreira acordava de pesadelo onde homens quebravam suas pernas, e Francisca rezava para que o filho encontrasse solução antes que credores perdessem paciência. E o comerciante de carvão, que visitaria a forja na próxima semana, começava a preparar fofoca que mudaria tudo, porque havia visto mulher trabalhando ao lado do ferreiro solitário, e numa comunidade de 800 almas governadas por leis rígidas, mulher vivendo com homem sem casamento era pecado, que exigia punição. E Helena, pela primeira vez desde que fora expulsa na nevasca, fechou os olhos sem medo do silêncio, porque agora silêncio era pontuado pela respiração profunda de Dante, pelo som distante do rio correndo sob gelo, pelo crepitar de madeira queimando. Sons que prometiam que ela não estava sozinha, que havia lugar onde suas mãos podiam forjar algo além de sobrevivência. Mas o que ela ainda não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o ferro revelaria verdades que iam muito além de metal aquecido, e que o passado nunca fica realmente enterrado, especialmente quando dívidas permanecem não pagas e famílias desesperadas decidem que viúva, vivendo em pecado, vale mais como bode expiatório do que como ser humano. A tempestade lá fora era apenas prenúncio do que viria quando primavera derretesse o gelo e expusesse todos os segredos guardados sob neve. O degelo começou 6 semanas após Helena ter desabado diante da forja, e com ele vieram sons que a região não ouvia há meses, goteiras pingando dos telhados de pedra, rio quebrando suas correntes de gelo, corvos retornando para ninhos abandonados. O sol da manhã, ainda tímido mas persistente, penetrava pelas frestas da chaminé e desenhava listras douradas no chão de terra batida, onde Helena agora se movia com passos firmes, não mais cambaleantes. Seus cabelos castanhos escuros, que antes pendiam sem vida, estavam presos num rabo de cavalo prático que deixava o pescoço exposto. Primeiro ato de confiança, porque pescoço descoberto era a vulnerabilidade que Tomás costumava explorar com dedos que apertavam até ela quase desmaiar. Dante observava de canto enquanto martelava dobradiças para o celeiro de um fazendeiro que pagava em batatas e carne seca. 3 batidas rápidas. Pausa. 2 lentas. O ritmo era metrônomo confiável, e Helena descobrira que conseguia medir o humor dele pelo som. Quando as batidas se aceleravam, algo o incomodava. Quando se tornavam mais espaçadas, ele estava satisfeito com o trabalho. Agora o ritmo era constante, quase meditativo, e ela reconheceu que significava a aceitação silenciosa de sua presença. Dante lhe confiara a tarefa de forjar ganchos decorativos para lamparinas, trabalho que exigia precisão, mas não força bruta. O ferro estava aquecido ao ponto correto, amarelo como gema de ovo, e Helena o segurava com tenaz firmemente enquanto usava martelo menor para dobrar a curva. O movimento tinha que ser único, decisivo, porque metal esfriava rápido e hesitação resultava em quebra. Ela respirou fundo, ergueu o martelo e bateu. Helena mergulhou a peça na bacia de água fria, e o vapor que subiu chiando carregou consigo algo além de calor. Carregou anos de dúvida sussurrada em praças de mercado, anos de socos que ensinaram que ela não servia para nada, anos de olhar para baixo para não encontrar olhos que a julgavam. O gancho de ferro, simples e funcional, era a prova tangível de que mãos que todos chamaram inúteis podiam criar. Os dias seguintes trouxeram rotina que se transformou em algo próximo de ritmo saudável. Helena acordava quando os primeiros raios de sol tingiam as paredes de pedra da forja. Acendia a fornalha ao lado de Dante sem que ele pedisse, e aquela luz alaranjada invadindo a escuridão continuava sendo lembrança silenciosa de que ela sobrevivera à noite mais fria de sua vida, e todas as que vieram depois. Preparavam café amargo em panela de ferro, comiam pão que o comerciante de carvão deixava quinzenalmente, e começavam a trabalhar antes que orvalho secasse nas folhas novas que brotavam tímidas ao redor da clareira isolada. Helena aprendera a ler o fogo como Dante lia, não apenas pela cor, mas pelo som que fazia ao consumir diferentes madeiras,
pelo cheiro de resina queimada que indicava a temperatura inadequada, pelo padrão das faíscas que saltavam quando o metal impuro era aquecido. Aprendera que carvalho queimava constante e forte, perfeito para trabalhos longos, que pinho acendia rápido, mas esgotava cedo, útil apenas para aquecimentos breves, que a adição de carvão no momento exato criava calor intenso necessário para derreter bronze. Cada lição vinha sem palavras excessivas. Dante mostrava uma vez. Esperava que ela repetisse, corrigia apenas quando necessário. Era método de ensino que respeitava a inteligência dela, tão diferente de Tomás explicando tudo 3 vezes como se ela fosse criança estúpida. Mas mais do que técnica, Helena estava aprendendo idioma novo. Linguagem de força que não vinha de gritos ou punhos, mas de músculos que se desenvolviam ao bombear fole por horas, de calos que se formavam nas palmas das mãos, de ombros que se alargavam com carregar carvão e empilhar lenha. Seu corpo, que fora apenas receptáculo de dor durante 6 anos, transformava-se em ferramenta funcional. Ela podia erguer bigorna pequena sem ajuda. Podia segurar tenaz pesada com braço estendido por minutos completos sem tremer. Podia trabalhar 12 horas seguidas e sentir cansaço honesto que vinha de propósito, não exaustão vazia de existência sem sentido. Numa manhã em que névoa densa cobria o vale e tornava impossível enxergar além de poucos metros, Dante trouxe caixa de madeira que guardava no canto mais escuro da forja. Dentro havia ferramentas que Helena nunca vira ele usar, instrumentos delicados de diferentes tamanhos, alguns não mais grossos que a agulha de costura, outros curvos como garras de pássaro. Ele colocou a caixa diante dela sem explicação, esperando que ela perguntasse. Helena tocou uma das ferramentas menores, admirando a precisão do cabo entalhado. Ele demonstrou, pressionando ferramenta contra o bronze e criando pequeno padrão de folha. Depois entregou tudo a ela. Tente. Mas Dante simplesmente voltou para sua bigorna, deixando as ferramentas ao alcance dela como convite sem pressão. Ela respirou fundo, pegou a peça mais fina e começou. Helena sentiu frustração familiar tentando escalar pela garganta, trazendo consigo o eco de voz de Tomás. Não serve nem para isso. Mas então lembrou do primeiro prego torto, do 15º que finalmente saiu correto, e compreendeu que aprendizado era processo, não destino. Ajustou a pressão. Tentou de novo. A ferramenta deslizou criando linha elegante que se curvava como folha de videira. Não era obra-prima. Havia imperfeições visíveis, lugares onde a pressão variara, mas tinha vida. Tinha personalidade. Dante o examinou quando ela finalmente parou, dedos doendo. E por um momento longo ele apenas observou em silêncio. Depois disse algo que fez o mundo inteiro se realinhar. Você tem dom. Não elogio vazio, não encorajamento falso. Reconhecimento objetivo de habilidade que existia independente de aprovação masculina, de status marital, de capacidade de gerar filhos. Ela tinha dom. Suas mãos serviam para algo que ninguém mais na pequena cidade industrial de 800 almas conseguia fazer tão bem. Dante passou a reservar todas as encomendas de metal decorativo para Helena. Grades de janela com padrões florais, maçanetas entalhadas, placas comemorativas. Ele forjava as estruturas base, e ela adicionava detalhes que transformavam o metal utilitário em arte. Os clientes, que antes vinham apenas pela funcionalidade das ferramentas de Dante, começaram a comentar sobre trabalho fino que tornava peças únicas. O primeiro pagamento que Helena recebeu diretamente veio numa tarde em que ela havia terminado o conjunto de dobradiças decorativas para a porta de igreja. O padre que as encomendara, homem jovem com olhos gentis e preocupação genuína em cada palavra, colocou 10 moedas de prata na mão dela, não na de Dante, pelo seu trabalho. Ele disse, sorrindo, as flores que você gravou são dignas de casa de Deus. Pequenos discos de prata que representavam primeira renda própria, desde que se casara aos 18 e Tomás passara a controlar cada centavo que entrava na casa. Seus dedos se fecharam em torno do metal frio, e ela sentiu peso de autonomia. Não liberdade completa, porque ainda dependia de Dante para tudo mais. Mas primeiro passo na direção de existência própria. Ela ergueu os olhos e encontrou Dante observando, e algo passou entre eles que não precisava de palavras. Ele acenou,
reconhecendo que ela merecia aquilo, e voltou para a bigorna sem cerimonial. Mas Helena guardou as moedas numa pequena bolsa de couro que Dante lhe dera, e aquela bolsa se tornou símbolo tangível de transformação que estava acontecendo não apenas em suas mãos, mas em sua compreensão de quem ela poderia ser. Se está gostando, considere apoiar clicando no botão de agradecimento. Esse gesto nos ajuda a trazer histórias que emocionam e inspiram. Vamos continuar. Foi durante a 8ª semana, quando primavera já dominava o vale e neve existia apenas nas sombras mais profundas, que vulnerabilidade compartilhada atingiu novo nível. Dante estava trabalhando numa encomenda complexa, conjunto de ferramentas agrícolas para fazendeiro rico que exigia qualidade excepcional, quando uma das lâminas quebrou no momento errado. O metal, que deveria estar maleável, partiu-se com som agudo e fragmentos voaram. Um deles cortou o antebraço de Dante, abrindo ferida longa que imediatamente começou a sangrar. Ela pegou o pano limpo e amarrou acima da ferida para conter fluxo. Movimentos precisos que vinham de anos cuidando dos próprios machucados em segredo. Depois, o guiou até o banco onde ele se sentou, pele pálida sob a barba negra. Dante assentiu, calado. Helena aqueceu água, adicionou ervas que ele mantinha para fins medicinais e, com cuidado que espelhava o dele quando tratara sua queimadura, limpou a ferida. O corte era profundo, mas limpo. Não precisaria pontos se fosse enfaixado corretamente. Ela trabalhou em silêncio e Dante a observou pela primeira vez sem desviar o olhar. Viu como os dedos dela se moviam com confiança, como a testa franzia em concentração, como os ombros que antes se curvavam submissos, agora se mantinham eretos. Ele disse quando ela terminou de amarrar a bandagem. Ela repetiu as palavras que ele dissera semanas atrás, e desta vez elas tinham peso diferente. Não eram sobre metal, eram sobre ela. Eles eram duas metades de bigorna que funcionava melhor completa. Mas fora da clareira isolada, além do rio que agora corria livre de gelo, nas ruas estreitas da pequena cidade industrial, onde fumaça das fábricas voltara a atingir o céu de cinza, engrenagens de consequências que Helena e Dante não imaginavam já estavam em movimento. O comerciante de carvão, homem franzino com olhos de doninha que registravam tudo, vira Helena trabalhando ao lado de Dante durante entregas recentes. Vira como ela bombeava o fole com força, como segurava ferramentas com familiaridade, como ria. Quando Dante fazia comentário raro sobre qualidade do metal, e numa comunidade de 800 almas onde reputação era moeda mais valiosa que ouro, mulher jovem vivendo com homem solteiro sem bênção da igreja, era escândalo esperando para explodir. O comerciante mencionara casualmente ao padre durante confissão. O padre, preocupado com almas sob seu cuidado, comentara com a governanta da reitoria. A governanta, mulher que considerava fofoca obrigação sagrada, contara a 3 vizinhas durante costura comunitária. E uma dessas vizinhas era prima de Francisca Ferreira. Ele estava tentando evitar os 2 homens que cobravam dívidas de jogo, 200 moedas que Tomás devia, mas que na verdade eram suas, porque fora Alberto quem perdera tudo numa mesa de cartas e convencera o irmão a emprestar nome para crédito. Quando Tomás morrera, Alberto transferira a responsabilidade para Helena, porque viúva sem família era alvo fácil. Mas ela desaparecera na nevasca e os credores começaram a procurá-lo diretamente. A próxima visita, prometeram, envolveria suas pernas. Alberto precisava de Helena de volta, não por ódio pessoal, embora esse existisse, mas por necessidade desesperada. Se ele a trouxesse de volta, podia arguir perante o xerife que dívidas permaneciam com a família Ferreira, e ela, como viúva, sem meios próprios, poderia ser presa até dívidas morais fossem pagas através de trabalho forçado. Isso lhe daria tempo para fugir, ou melhor ainda, para vender a casa que fora de Tomás e usar dinheiro para escapar de credores. Mulheres sem marido ou pai que coabitavam com homens fora do casamento podiam ser presas por conduta imoral e forçadas a trabalhar nas fábricas até purificarem reputação. Era lei antiga, raramente aplicada, mas ainda válida. E xerife, homem que prezava a ordem acima de justiça, não poderia ignorar se reclamação formal fosse apresentada com testemunhas. Traria Helena de volta, usaria escândalo para pressionar xerife,
E enquanto ela apodrecesse em cela úmida ou forja de fábrica, ele desapareceria com o que restasse de dinheiro da família. A mãe Francisca protestaria, mas ela dependia dele financeiramente. Acabaria concordando como sempre. 2 dias depois, Alberto apareceu na forja pela primeira vez. Passos pesados, arrastados, acompanhados por respiração ofegante de quem não estava acostumado a caminhar longas distâncias. Ela ergueu a cabeça e seu corpo inteiro congelou quando reconheceu a silhueta que emergia entre as árvores. Alberto era mais baixo do que ela lembrava, mas a maldade nos olhos pequenos era exatamente a mesma. Ele vestia casaco surrado, chapéu inclinado num ângulo que tentava sugerir autoridade, e trazia na mão esquerda dedos atados com bandagem suja, papel oficial dobrado. Atrás dele vinham 2 homens que Helena não reconhecia, ambos com expressões duras de quem era pago para intimidar. Quando Alberto finalmente atravessou a soleira, Dante o parou com palavra única: saia. Mas suas mãos ainda seguravam tenaz quente e martelo, e músculos de seus braços estavam tensos de carregar ferramentas pesadas dia após dia. Ela não era mais a mulher que desabara na neve. Deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Dante, não atrás. Ela disse, e a voz saiu firme: nunca fui. Ele deu passo à frente, ameaçador. Pode vir por bem ou posso fazer com que seja arrastada pelas ruas. Escolha é sua. Podia sentir presença sólida de Dante ao lado, mas sabia que se ele agisse, se ele usasse força, apenas confirmaria acusações. Esta decisão tinha que ser dela. Helena ergueu o queixo. 3 dias e irei à cidade falar com o xerife voluntariamente. Mas precisava de tempo para pensar, para planejar, para encontrar saída que não envolvesse fugir e deixar Dante para trás, porque ela finalmente compreendera que não queria mais apenas sobreviver. Queria viver. Queria forjar não apenas metal, mas futuro próprio. Alberto considerou, depois assentiu lentamente. Ele sabia que ela não tinha para onde fugir, não sem recursos. 3 dias. Se não aparecer, voltarei com o xerife e homens armados. Ele cuspiu novamente, olhar deslizando entre Helena e Dante com desdém. E ferro não para bala, ferreiro. Lembre-se disso. Dante tocou seu ombro levemente, e ela se virou para ele, olhos brilhando com lágrimas de raiva que se recusavam a cair. Então lutaremos, ele disse simplesmente. Mas com inteligência, não apenas força. O fogo que a ensinara a forjar ferro, agora teria que ensiná-la a forjar destino próprio, e nem Alberto Ferreira, nem leis injustas de comunidade de 800 almas conseguiriam quebrar o que já fora temperado em chamas e martelo. Mas o que ela ainda não sabia, o que descobriria apenas quando fosse tarde demais para recuar, era que confronto final não aconteceria em clareiras isoladas ou forjas escondidas. Aconteceria na praça central da cidade, diante de testemunhas que julgariam não apenas suas ações, mas o valor de mulher que ousava escolher próprio caminho num mundo desenhado para mantê-la ajoelhada. Helena não perdeu tempo com desespero. Na primeira manhã, acordou antes do sol nascer e acendeu a fornalha com mãos que não tremiam mais, porque compreendeu que medo era luxo que mulheres sem escolhas não podiam permitir. A luz alaranjada invadiu a escuridão da forja e ela observou as chamas crescerem enquanto traçava plano na mente com a mesma precisão que usava para gravar padrões em bronze. Dante a observava enquanto preparava ferramentas para o dia, e havia preocupação no franzir leve de suas sobrancelhas, mas também respeito. Ele aprendera durante essas 8 semanas que Helena não era mulher que precisava ser resgatada. Era mulher que precisava ser armada com ferramentas certas e então afastada para que fizesse próprio trabalho. Então, quando ela disse que precisava ir à cidade naquele mesmo dia, não para se entregar, mas para preparar terreno, ele apenas assentiu e ofereceu carroça que usava para entregas noturnas. Fumaça já subia das chaminés das fábricas têxteis, tingindo o céu de cinza familiar. Mulheres de xales escuros caminhavam em direção aos teares, cabeças baixas, ombros curvados sob peso de existências que ofereciam apenas trabalho e repetição. Helena as reconheceu, não individualmente, mas como espelhos do que ela fora, do que quase se tornara novamente quando desabou na neve 3 meses atrás. A diferença agora
era que seus próprios ombros estavam eretos, e as mãos que seguravam as rédeas da carroça tinham força de quem forjava metal, não apenas obedecia a ordens. A mulher tinha 60 anos, cabelos grisalhos presos em trança grossa, olhos afiados que viam através de mentiras como lâmina atravessa manteiga. Ela abrira a porta já esperando Helena. Notícias viajavam rápido em comunidades pequenas, e boatos sobre a viúva ferreira vivendo com o ferreiro solitário já haviam alcançado cada esquina. A casa cheirava a ervas medicinais secas e sabão de cinzas, cheiro limpo que contrastava com fuligem perpétua das ruas. Então é verdade? Alberto está caçando você? Ela explicou sobre as dívidas de jogo, sobre como Alberto precisava de bode expiatório para escapar de credores, sobre os 2 dedos quebrados que denunciavam quão desesperado ele estava. Então, fez pedido que trazia ensaiado. Preciso que confirme algo. Publicamente. Sobre Tomás. A parteira guardava segredos profissionais como forjas guardavam calor, mas alguns segredos precisavam ser expostos quando significavam diferença entre justiça e opressão. Minha palavra vale perante o xerife. Helena seguiu até a reitoria onde Padre Vicente residia, jovem sacerdote de não mais que 30 anos que chegara à cidade 6 meses atrás, vindo de região mais progressista, onde mulheres podiam herdar propriedades e leis questionavam a autoridade masculina absoluta. Ele a recebeu no pequeno escritório forrado de livros. Cruz simples de madeira pendurada na parede atrás dele. Mas ainda não sabia que nome usar no lugar. Então deixou questão sem resposta por enquanto. Mas Alberto não está realmente interessado em lei, está? Está interessado em pressão pública. Padre Vicente se levantou, pegando o tomo grosso de leis civis da prateleira. E, coincidentemente, há artigo aqui que protege viúvas de dívidas não contraídas diretamente por elas. Se Tomás devia dinheiro de jogo, e você pode provar que nunca autorizou ou se beneficiou dessas apostas, a dívida não é legalmente sua. Poucas pessoas leem alterações legais. Eu leio. Faz parte de proteger meu rebanho. Ele estendeu o papel com citação legal copiada em letra clara. Use isso. Passou o resto do dia conversando discretamente com comerciantes que conheciam Dante, com mulheres que trabalhavam nas fábricas e viam nela possibilidade de vida diferente, com o ferreiro aposentado que ensinara Dante quando jovem e jurava que nunca vira artesão melhor com metal decorativo. Cada conversa plantava semente. Cada semente prometia germinar em apoio quando fosse necessário. Cada peça era evidência tangível de habilidade, de valor próprio que existia além de qualquer homem. Dante trabalhava ao lado dela em silêncio companeiro, e ocasionalmente suas mãos se encontravam quando passavam ferramentas, toques breves que diziam mais do que palavras conseguiriam. Naquela noite, sentados diante da fornalha onde brasas pulsavam fracas, Dante finalmente quebrou o silêncio. O que acontecerá depois? Ele perguntou, e havia vulnerabilidade na voz dele que Helena raramente ouvia. Quando isso terminar? Depois acrescentou algo novo. E você é aço temperado, Helena, mais forte do que qualquer metal que já forjei. O comerciante de carvão apareceu ofegante na trilha, trazendo fofoca que ouvira no bar da cidade. Alberto planejava chegar com xerife e homens armados não na forja, mas na praça central do mercado, na manhã seguinte, quando Helena tradicionalmente levava encomendas para vender. Seria espetáculo público, humilhação calculada para quebrar qualquer resistência antes mesmo que ela pudesse organizar defesa. Porque praça pública significava testemunhas, significava audiência. E Helena havia passado 3 dias assegurando que essas testemunhas estariam preparadas para ouvir verdade, não apenas acusações. Prendeu os cabelos no coque que costumava usar, mas desta vez não era submissão. Era praticidade de mulher que trabalhava com ferramentas pesadas. Colocou numa sacola de lona 6 das peças decorativas que forjara, evidências tangíveis de ofício. E no bolso, guardou o papel com citação legal que Padre Vicente copiara. Eles viajaram em silêncio, enquanto o sol nascia sobre os vales nebulosos, tingindo a fumaça das fábricas de tons rosados. O rio corria livre e rápido agora, sem gelo para contê-lo, e o som da água era a promessa de que transformações eram possíveis, que o que fora congelado podia derreter e fluir novamente.
Comerciantes montavam barracas, mulheres inspecionavam vegetais, crianças corriam entre as pernas dos adultos. E no centro, próximo ao poste onde avisos oficiais eram pendurados, estava Alberto Ferreira. Ele vestia casaco novo, comprado com dinheiro emprestado, Helena suspeitava. E ao lado dele estavam o xerife, homem de bigode espesso e expressão eternamente desconfiada, e 3 homens que pareciam ter sido arrancados de tavernas escuras, especificamente para intimidar. Alberto sorriu quando viu Helena descer da carroça. Era sorriso de predador que acreditava ter presa encurralada. Pontual. Ele gritou alto o suficiente para que metade da praça ouvisse. Ao menos ainda sabe obedecer alguma coisa. Caminhou até o centro da praça com passos medidos, Dante 2 passos atrás dela, presente, mas não interferindo. Ela colocou a sacola de lona no chão próximo aos seus pés e finalmente olhou para Alberto nos olhos. Vim falar com o xerife. Ela disse calmamente. Não com você. Tem algo a dizer antes que eu decida sobre prisão? Helena reconheceu muitos deles. Mulheres que sussurraram estéril quando ela passava. Homens que cuspiam no chão ao vê-la. Vizinhos que viraram as costas quando Alberto a expulsou na nevasca. Mas também viu Maria Lúcia, de chale verde, posicionada estrategicamente na primeira fila. Viu o padre Vicente, batina preta, se destacando contra as cores apagadas da multidão. Viu o ferreiro aposentado, o dono da mercearia onde Dante comprava suprimentos, 3 das mulheres jovens das fábricas que pararam de trabalhar para assistir. Então começou a falar, voz clara e firme que carregava sobre a praça como martelo sobre bigorna. Disse a toda esta cidade que eu era estéril, que não servia como esposa, que estava amaldiçoada. Deixei que todos acreditassem porque assim ele parava de me tocar. Ela virou para Maria Lúcia. Mas não era eu quem não podia gerar filhos, era ele. Mas ele está morto e esta mulher não carregará culpa por falha dele. Ela pausou, depois acrescentou como lâmina final. E essas dívidas não eram dele originalmente, eram de Alberto. Todos no bar sabem disso. Ela está mentindo, ele tentou, mas voz saiu desesperada demais, aguda demais. Viúva enlouquecida tentando fugir de responsabilidade. Não é por honra familiar, Alberto. É porque precisa de alguém para culpar enquanto foge. Helena corrigiu, pegando a sacola de lona e esvaziando o conteúdo no chão de pedra. 6 peças de metal decorativo brilharam sob o sol da manhã. Ganchos com padrões de folhas, placa comemorativa gravada com cena pastoral, dobradiças entalhadas com flores. Estas são minhas. Forjei com minhas mãos. Vendo por meu trabalho, ganho meu sustento. Não há imoralidade em aprendiz viver próximo a mestre de ofício. A multidão também mudara. Muitos rostos mostravam surpresa, alguns admitindo vergonha, outros franzindo sobrancelhas para Alberto com nova compreensão. Enfurecido, humilhado diante de testemunhas, perdendo o controle que achava ter, ele avançou para Helena com o braço erguido, mão saudável fechada em punho. Vadia mentirosa! Vou! Ela pegou um dos ganchos pesados do chão, ferro sólido forjado por suas próprias mãos, e o ergueu em posição defensiva. Não para atacar, mas como escudo e advertência. Seus braços, fortalecidos por semanas bombeando fole e martelando metal, não tremeram sob o peso. Seus olhos, verdes e claros, encontraram os de Alberto sem medo. Viu a força nos braços dela, viu determinação no rosto dela, viu que mulher que desabara na neve 3 meses atrás estava morta, e no lugar havia alguém novo, alguém que ele não podia controlar. Ele deu passo para trás, tropeçou nos próprios pés e caiu de joelhos no chão de pedra da praça. O xerife suspirou pesadamente. Alberto Ferreira, apresentar queixa falsa é crime, e pelo que ouço, você tem credores próprios para enfrentar. Ele acenou para 2 de seus deputados. Escoltem-no para casa, e que os homens que estão procurando por ele saibam onde encontrá-lo. A multidão começou a se dispersar, mas não antes que várias mulheres se aproximassem de Helena. Uma delas, jovem com barriga proeminente de gravidez, tocou uma das peças decorativas com reverência. Você ensina? Ela perguntou timidamente. Meu marido me deixou quando descobriu sobre o bebê. Preciso de ofício.
Helena disse, palavra simples que carregava a promessa de futuro maior que ela imaginara. Ensino. Não foi por lei ou pressão social. Foi porque ambos compreenderam que forjaram algo entre eles tão forte quanto metal temperado e queriam reconhecer isso publicamente. Helena escolheu manter Correia como sobrenome, adicionando Moretti ao lado como parceira, não propriedade. A vida na forja mudou. Duas mulheres jovens, a grávida e outra com queimaduras no rosto que a deixaram desfigurada e inempregável, chegaram pedindo aprendizado. Dante construiu segunda bigorna. Helena ensinou-lhes primeiro o fole, depois ferramentas simples, depois metal decorativo onde dedos delicados tinham vantagem sobre força bruta. A petição que Helena e Padre Vicente apresentaram ao conselho da cidade, exigindo mudança na lei que fazia viúvas herdarem dívidas de maridos, foi aprovada após 2 anos de pressão constante. 5 mulheres beneficiaram-se imediatamente, libertadas de prisões de dívidas que nunca contraíram. A Forja Moretti em Moretti, nome que Dante insistiu incluir Helena como coproprietária, tornou-se conhecida não apenas por ferramentas agrícolas de qualidade excepcional, mas por trabalho decorativo em ferro que transformava metal utilitário em arte. Encomendas vinham de 3 cidades vizinhas. E junto com encomendas vinham mulheres, viúvas, abandonadas, rejeitadas, abusadas, procurando refúgio e ofício. Casa de pedra anexa cresceu para acomodar aprendizes que precisavam de lugar para dormir enquanto construíam vidas próprias. O som do rio correndo ao lado da clareira era agora acompanhado por múltiplos martelos batendo em ritmos variados. Coro de metal que prometia que força podia ser aprendida, que valor podia ser forjado, que mulheres não precisavam se curvar para sobreviver. 7 anos após desabar na neve diante da porta da forja, Helena Correia Moretti acordava às 5 da manhã como sempre fez, mas agora não estava sozinha. Ao lado dela, na cama larga de madeira que Dante construíra com próprias mãos, 2 crianças pequenas dormiam. Juliana, 4 anos, olhos verdes da mãe e determinação feroz que já se manifestava em birras quando não deixavam ajudar na forja. E Sofia, 2 anos, cabelos negros do pai e riso que enchia cada canto da casa. E ele, homem que jurara nunca mais se apegar a outro ser humano, descobriu que coração humano não tinha capacidade limitada. Apenas expandia para abraçar tudo o que amava, cicatrizes antigas convivendo com alegrias novas. Naquela manhã específica, 7 anos após tudo mudar, Helena se levantou com cuidado para não acordar as filhas e caminhou descalça até a forja principal. 3 jovens mulheres já estavam lá. A que chegara grávida agora tinha filho de 6 anos brincando próximo, enquanto ela forjava grades decorativas. A com queimaduras no rosto, tornara-se especialista em padrões intrincados que exigiam paciência extrema. E uma terceira, surda desde nascimento e rejeitada pela família por defeito, comunicava-se por sinais que todos na forja aprenderam e criava ferramentas agrícolas tão bem equilibradas que fazendeiros pagavam premium por seu trabalho. Quando viu Helena, sorriu. Não sorriso grande, porque ele nunca fora homem de demonstrações exageradas, mas curvatura leve dos lábios que ela reconhecia como amor expresso em linguagem dele. Ela se aproximou, e juntos observaram as chamas crescerem. Luz alaranjada invadindo a escuridão que ainda dominava vales nebulosos lá fora. Dante disse calmamente, referindo-se a mulheres que frequentemente apareciam sem aviso, seguindo rumores de lugar onde podiam recomeçar. Uma jovem expulsa por engravidar fora do casamento. Outra viúva com 3 filhos e sem meios de sustentar a família. A forja tinha 6 quartos agora, mas ela já planejava expandir novamente. Ensinaremos. Ela disse simplesmente, porque era o que faziam. Forjavam não apenas metal, mas futuros. Helena trabalhou numa encomenda especial, conjunto de ferramentas médicas para hospital em cidade vizinha, peças delicadas que exigiam precisão cirúrgica. Suas mãos, agora confiantes e firmes, manipulavam metal aquecido com facilidade que vinha de anos de prática. Os calos nas palmas eram emblemas de honra. As cicatrizes de queimaduras eram mapas de aprendizado.
Cada marca no corpo contava a história de transformação. Sentaram em círculo no gramado próximo ao rio, compartilhando pão e queijo, rindo de piada que a surda fez em sinais sobre cliente que pedira martelo bonito, sem entender que beleza em ferramentas vinha de funcionalidade, não decoração. Juliana e Sofia brincavam próximo, construindo castelos de pedras sob supervisão de Dante, que fingia não estar vigiando enquanto afiava lâminas. E exatamente por ser ordinária, café bebido sem medo, risadas compartilhadas sem permissão necessária, trabalho feito por escolha própria, era extraordinária. À tarde, Helena ensinou técnica nova para a aprendiz grávida. Como criar padrão de trepadeira que parecia crescer organicamente através do metal. Exigia dezenas de marteladas delicadas, cada uma calculada para criar ilusão de movimento natural. A jovem frustrou-se nas primeiras tentativas e Helena reconheceu a expressão no rosto dela, mesma que vira em espelho anos atrás, quando o primeiro prego saiu torto. Mas não desista, nunca desista. Ela colocou mão no ombro da aprendiz. Você já sobreviveu a coisas piores que metal teimoso. Isso você consegue dominar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados que espelhavam as chamas da fornalha, Helena realizou tarefa que se tornara ritual semanal. Percorrer a propriedade expandida, verificando se tudo estava em ordem, se aprendizes tinham o que precisavam, se crianças estavam seguras. Passou pela casa principal, onde Dante preparava jantar, pelo galpão, onde ferramentas eram armazenadas, pela área onde lenha era empilhada para secar. A margem agora tinha pequeno jardim que ela plantara, flores selvagens que resistiam ao frio, crescendo entre pedras. Era memorial silencioso de morte que não aconteceu, de vida que começou quando tudo parecia terminado. Helena se ajoelhou, tocou a terra fria com dedos calejados e sussurrou para si mesma: o fogo revela o que é verdadeiro. Tinha repetido essa frase tantas vezes ao longo dos anos, ensinando aprendizes, aconselhando mulheres que chegavam quebradas, lembrando-se nos momentos difíceis que ainda vinham ocasionalmente. E cada vez, a frase ganhava camadas novas de significado. Era sobre pessoas. A diversidade não criava caráter. Revelava o que já estava lá, escondido sob camadas de medo e conformidade. Helena sempre fora forte. Apenas precisara de fogo para descobrir isso. Ela se levantou, limpou terra dos joelhos e caminhou de volta para a forja onde luz alaranjada brilhava através das janelas, onde barulho de crianças rindo misturava-se com som de martelos ecoando, onde fumaça subia da chaminé, carregando cheiro de carvão e metal aquecido e promessa de amanhecer. Que traria novo dia de trabalho, novo propósito, nova razão para continuar forjando não apenas ferro, mas esperança. Atrás deles, as 3 aprendizes organizavam ferramentas para o dia seguinte, movimentos sincronizados de mulheres que aprenderam a trabalhar juntas, a depender umas das outras, a forjar comunidade do mesmo modo que forjavam metal. Fotografando mentalmente aquela cena, família criada não por sangue, mas por escolha, por fogo compartilhado, por compreensão de que força verdadeira não vinha de nunca cair, mas de levantar, sacudir cinzas e forjar vida nova com próprias mãos marcadas por trabalho honesto. Então ela entrou, fechando porta atrás de si, e o som do ferrolho deslizando tinha significado diferente agora. Não era aprisionamento, era segurança, era lar. E na pequena cidade industrial de 800 almas, onde fumaça ainda tingia o céu e leis ainda pressionavam os fracos, rumores continuavam se espalhando, não sobre viúva vivendo em pecado, mas sobre forja nas margens do rio, onde mulheres rejeitadas encontravam propósito, onde metal revelava verdades, onde força podia ser aprendida por qualquer um disposto a segurar martelo e enfrentar fogo. 5 mulheres já haviam deixado maridos abusivos depois de ouvir história de Helena. 3 viúvas recusaram-se a aceitar dívidas herdadas, citando lei nova. Uma jovem grávida e abandonada não foi expulsa da cidade, mas direcionada para a Forja Moretti em Moretti, onde aprenderia o ofício que a sustentaria. E começara com mulher que desabara na neve, fora salva por ferreiro solitário, e decidiu que sobreviver
não era suficiente. Ela queria viver, queria forjar, queria provar que valor de pessoa não dependia de casamento, ou fertilidade, ou aprovação de homens que nunca precisaram provar próprio valor. Helena Correia Moretti, 31 anos, coproprietária de Forja Próspera, mãe de 2 filhas que cresceriam sabendo que podiam forjar próprios destinos, mentora de mulheres que chegavam quebradas e partiam forjadas em aço temperado. Quando olhava para espelho agora, via ombros largos de carregar lenha, braços musculosos de martelar metal, olhos verdes que brilhavam não com lágrimas de desespero, mas com luz de propósito encontrado. E todas as noites, antes de dormir, ela tocava o anel simples de ferro que Dante forjara anos atrás. Não símbolo de propriedade, mas lembrança de que às vezes salvação vinha de lugares inesperados, que segundas chances existiam para quem tinha coragem de segurá-las, e que fogo que deveria ter destruído apenas revelara metal precioso escondido sob ferrugem de anos de abuso. Estava na compreensão, passada de aprendiz para aprendiz, de geração para geração, de que resiliência era a herança mais valiosa que ouro, que trabalho honesto dignificava e libertava, e que nunca, nunca, era tarde demais para renascer das cinzas e forjar vida que valia a pena viver. E assim encerramos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida e o destino. Helena provou que sempre existe a possibilidade de transformação quando encontramos pessoas que nos valorizam e quando descobrimos a força que sempre esteve dentro de nós. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Comente o que mais te marcou na história de Helena. Obrigado por estar aqui.